Olá, sejam bem-vindos. Estamos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus. Ao meu lado, o irmão Ronei de Souza. É um privilégio estarmos aqui para mais uma vez falar sobre temas maravilhosos nesse semestre, sobre justificação, santificação, e aqui pegando na lição de hoje numa parte histórica, né, irmão Ronei? Exatamente. Para mim é um prazer estar aqui com o irmão Mateus e participando, né? Junto, a gente já tem feito algumas gravações de maneira mais isolada. E dessa vez estaremos aqui juntos fazendo essa apresentação dessa lição que é de grande importância na parte histórica, profética, doutrinária, e aonde tem como título a lição de hoje Repetição da História, parte 2. Essa lição ela reporta já de 1844 para os nossos dias, né? A experiência do povo adventista, aonde ele se coloca no mesmo quadro, né? Em que a nação judaica. E vamos estudar a parte 2 dessa repetição da história. É um prazer estar aqui juntamente com você, irmão Mateus. O verso áureo, então, declara assim: não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Romanos 9:6 serve de base, então, para esse tema. Assim como tem o antigo Israel, também há o Israel moderno, que é o que vamos estudar hoje, né? A primeira pergunta diz assim: a fim de não desonrar o nome do Senhor, como deveria proceder o Israel moderno? Então, Apocalipse 3, verso 19, diz-nos assim: eu repreendo e castigo a todos quantos amo, sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então, esse verso a gente lembra muito de Davi, né? Davi, ele diz que preferia, né, ser então castigado por Deus, que Deus castigava com misericórdia, ele repreendia com misericórdia, e já o ímpio é sem misericórdia. E aqui Deus faz o mesmo chamado, né? E ele diz que ele repreende e castiga a todos quantos ama. E aí ele faz uma advertência para que nós sejamos zelosos e em situação de arrependimento. E isso é muito importante, o que diz na primeira pergunta, né? Romanos, Mateus. Diz assim: não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência, porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. Então, nem todos que são de Israel são israelitas, né? Então, é interessante aqui como a palavra de Deus ela exalta a questão da religião prática, né? Então, por mais que eram descendentes de Abraão, não poderiam ser taxados ou ser qualificados dentro da mesma promessa se não tivessem cumprindo as condições. Então, a pergunta, a fim de não desonrar o nome do Senhor, como deveria proceder o Israel moderno? Deveria proceder como verdadeiros filhos de Abraão. Quando Cristo lá no passado repreende aqueles que se diziam civilmente sendo herdeiros de Abraão, ele faz essa mesma prerrogativa é usada hoje, né? Nós que levamos o nome de adventistas, seja das mais variadas formas em que ela se manifesta, é preciso nós realmente sermos sal da terra. É preciso nós defendermos a fé adventista na sua origem e nas suas formas em que ela vem se manifestando ao longo dos anos. Então, cada tempo Deus tem manifestado verdades que aqueles que estiverem vivendo naquela geração necessariamente têm a obrigação de acatá-las e divulgá-las.
E o comentário inspirado então de Ellen White declara assim: igualmente necessário é que o povo de Deus hoje tenha presente como e quando foram provados e onde lhes fracassou a fé, onde pela incredulidade e presunção puseram em perigo a sua causa. A misericórdia de Deus, sua providência mantenedora, seus maravilhosos livramentos devem ser rememorados passo a passo. Ao recordar o passado, deve o povo de Deus ver que o Senhor está sempre repetindo o seu procedimento. Deve compreender as advertências feitas e cuidar em não repetir os erros. Renunciando a toda confiança própria, deve acreditar que Ele o guardará de desonrar outra vez o seu nome. E ela diz ainda: a obra de Deus na terra apresenta século após século uma surpreendente semelhança. Em todas as grandes reformas ou movimentos religiosos, os princípios envolvidos no trato de Deus com os homens são sempre os mesmos. Os movimentos importantes do presente têm seu paralelo nos do passado, e a experiência da Igreja nos séculos antigos encerra lições de grande valor para o nosso tempo. E por fim, onde quer que exista causa idêntica, os mesmos efeitos se seguirão. Bom, Mateus, eu estou lembrando do verso áureo da lição anterior, né? Que nos diz: o que é já foi e o que há de ser também já foi. E Deus pede conta do que passou. Então aqui está explicando que nós necessariamente é importante nós estudarmos a história do povo de Deus no passado, aonde que eles avançaram e aonde que eles fracassaram. Onde eles avançaram, ótimo, nós pegamos esse exemplo. E onde eles fracassaram, é preciso que nós, como sábios, segundo a palavra de Deus, que o sábio ele observa a experiência anterior e não procede da mesma maneira. Então, nesse quesito, é importante que nós saibamos aonde o povo de Deus fracassou. E dessa forma que nós não venhamos a cometer o mesmo erro. Porque em todos os séculos há uma surpreendente semelhança. Esse que é o ponto importante. Então, não há nada de novidade. É preciso nós estudarmos a experiência passada e ver o que vai acontecer nos nossos dias. Embora sejamos uma geração diferenciada, em cada geração, em cada subsequente geração, aquelas pessoas tiveram oportunidade, igualmente nós hoje temos a oportunidade de fazermos a diferença e deixarmos um legado para que realmente a profecia se cumpra. Então aqui nós temos a segunda pergunta, que vem com uma comparação, né? Que Deus comparou sua igreja, que frutos passaram a produzir e onde prenderam sua confiança. Aqui eu vou dividir a leitura com o irmão Ronei. Pode ler a primeira parte. Bom, aqui comparou o Senhor sua igreja. Nós sabemos que Jesus, eu vou ler a nota, vou fazer só um breve comentário. Comparou uma vinha, a qual ele planta essa vinha numa terra fértil, a qual ele poda, ele aduba, ele faz uma vala lá, para que animais não viessem a destruir essa vinha. Israel tinha sido comparado lá em Isaías 5. Isso, essa comparação que é trazida para os nossos dias. Então nós vemos, a nota diz assim: a parábola da vinha não se aplica somente à nação judaica. Ela tem uma lição para nós. À igreja desta geração, Deus concedeu grandes privilégios e bênçãos e espera os frutos correspondentes. A norma de santidade é hoje a mesma que nos dias dos apóstolos. Nem as promessas, nem as reivindicações de Deus perderam coisa alguma de sua força. Mas qual é o estado do professo povo do Senhor em comparação à igreja primitiva? É feita a pergunta: onde está o Espírito e o poder de Deus que naquele tempo acompanhava a pregação do Evangelho? Ai, como se escureceu o ouro, como se mudou o ouro fino e bom. O Senhor plantou sua igreja como uma vinha em um campo fértil. Com mais tenro cuidado, ele a cultivou, para que produzisse frutos de justiça. Sua linguagem é: que mais se podia fazer à minha vinha que eu lhe não tenha feito? Mas essa vinha plantada por Deus
e inclinou-se para a terra e prendeu suas gavinhas em volta de suportes humanos. Seus ramos se estendem por toda a parte, mas produz frutos de uma videira degenerada. O Senhor da vinha declara: esperando eu que desse uvas, veio a produzir uvas bravas. Já nessa parte que o irmão leu, me chamou a atenção 2 pontos. O primeiro é em relação à norma de santidade. Deus diminuiu as obrigações? No máximo que podemos dizer que ele aumentou elas, devido a vivermos no grande dia da expiação de 1844 para cá. O segundo ponto que é destacado aqui na leitura é que diz que seus ramos se estendiam por toda a parte. Mas isso era suficiente? Aqui diz que, no entanto, os frutos eram de uma videira degenerada. Então, de nada adiantava essa expansão. Então tinha nome, a igreja tinha nome, era um nome bonito, era Israel moderno, era adventista, era israelita mesmo antigo, mas os frutos não eram correspondentes. Vamos lembrar que Jesus, quando se encontra com aquela mulher a qual ela faz a indagação aonde que ela deveria então adorar a Deus, se lá no monte ou se em Jerusalém. Então Jesus fala: olha, nem em um lugar nem em outro, mas agora aqui em espírito e verdade. Porém, os verdadeiros adoradores de Deus adoram o Pai dessa maneira. Então isso não quer dizer também que Deus não tem uma igreja na terra e que nós devamos cair no individualismo. Então nós precisamos ter um ponto de equilíbrio em que Deus tem sempre os seus representantes na terra. Não é um indivíduo aqui, outro acolá. Um ministério. Mas dele tem um ministério que detém a defesa de todos os princípios da santa lei de Deus. E aí então fala que as gavinhas, né, se prenderem em volta de suportes humanos, né? Mas vamos mais adiante aqui. Mas pegando carona nos suportes humanos, né? O que seria esses suportes humanos então? É muito notório hoje nós ouvirmos, né, que a igreja tem riqueza, que a igreja tem isso. Qual das formas em que ela se manifestar? Agora, o fato dela ter riqueza não necessariamente precisaria ela estar sobre suportes humanos. Então o fato, porque a promessa de Deus é que a verdade, a terra toda se encherá da sua verdade, do conhecimento de Deus. Mas qual é a maneira que vamos chegar lá? Os recursos humanos que Deus tem destinado à sua igreja é para essa finalidade. Mas agora a pessoa se autoconfiar nesses talentos que Deus tem dado, a qual agora cria-se então uma confiança pessoal, é que cai nessa situação aqui, a qual os frutos testificarão se a confiança dela está em Deus ou em suportes humanos. Então aqui as notas foram lidas, né? Eram de 1882, Ellen White já declarando que estava produzindo frutos de uma videira degenerada. E agora o texto seguinte, que eu vou ler, também é da mesma data e por fim terá um texto de 1885. Então aqui, progressivamente, a gente vai avançar no tempo, nas datas dos textos, né? E vamos vendo como Ellen White, desde lá de trás, não é 1888 que do dia para a noite as coisas ficaram ruins. Só a rejeição daquela mensagem é que culminou. Não, aquilo lá, foi o auge. Na verdade, embora seja o auge, hoje houve todo um preparo para haver a rejeição. Igualmente na nossa experiência cristã. A irmã White, ela cita que uma pessoa, ele não cai num pecado grave de maneira abrupta, mas isso há um preparo para aquilo. Então há uma concessão aqui, uma concessão ali, e quando vê, já a pessoa abdicou de muitos princípios que aparentemente eram pequenos, e aí ele acaba cedendo e caindo num pecado a qual é muito grave. Na experiência, é dito também que é como aquele navio que é carcomido o seu casco e não se percebe, até o ponto dele então ir a pique, né? Então ele naufragar. Então da mesma maneira, aqui é o que está sendo trazido. Então o texto declara assim: encho-me de tristeza quando penso em nossa condição como um povo. O Senhor não nos cerrou o céu,
mas nosso próprio procedimento de constante apostasia nos separou de Deus. O orgulho, a cobiça e o amor do mundo têm habitado no coração, sem temor de ser banidos ou condenados. Pecados graves e presunçosos têm habitado entre nós, e, no entanto, a opinião geral é que a igreja está florescendo e que paz e prosperidade espiritual se encontram em todas as suas fronteiras. A igreja deixou de seguir a Cristo, seu guia, e está constantemente retrocedendo rumo do Egito. Todavia, poucos ficam alarmados ou atônitos com sua falta de poder espiritual. Dúvidas e mesmo descrença dos testemunhos do Espírito de Deus estão levantando nossas igrejas por toda parte. Satanás assim o deseja. E diz ainda, a mesma desobediência e o mesmo fracasso observados na igreja judaica têm caracterizado em maior grau o povo que recebeu essa grande luz do céu através das últimas mensagens de advertência. Deixaremos que a história de Israel se repita em nossa experiência? Então olha só, né? Aqui 6 anos antes desse ápice, né, da rejeição da mensagem da justificação pela fé, a irmã Aide já cita a tristeza a qual tomava conta dela quando pensava na condição deles, naquela condição como povo de Deus na terra. Então, ressaltar uma coisa também, irmão Ronei, não eram simplesmente questões doutrinárias. Alguém pode achar era só a doutrina da justificação, quem são os 10 chifres de Daniel 7. Aqui a irmã está falando que habitava na igreja pecados graves. Mas não estava havendo discernimento na igreja para entender que a igreja estava numa condição deplorável, mas estava na condição o quê? Laodiceana, achando que tudo estava bem. A opinião geral era essa. Está florescendo, é paz, é prosperidade espiritual em todas as suas fronteiras. Mas já nessa época, Ellen declara que a igreja estava na realidade retrocedendo para o Egito. Qual era a saída para a igreja nessa experiência com pecados graves e presunçosos? Isso já é a olho nu, ela não está fazendo aqui nenhum julgamento do caso. Sim. Ela via, a igreja não agia e isso foi tomando conta da igreja a ponto dela encher de tristeza e esse povo dizer que era o povo de Deus. Então nós vemos aqui que a igreja, quando ela não acorre à ordem evangélica, que faz aquela cerca entre os seus membros, o que é a cerca? A lei dos 10 mandamentos, sendo o quê? Sendo a norma de fé, e recorrer a essa ordem, que é disciplinar o membro que esteja em pecado, isso é o mínimo que Deus espera. Por isso que no próprio texto, Deus, depois de ter feito tudo pela sua igreja, por essa vinha, cercou, fez todos os problemas, ela não produz frutos de uma videira pura, mas de uma videira degenerada. E aí veja só, a irmã White vinha reprovando a igreja desde lá de trás? Vinha. Só que aqui ela fala que a essa altura já estava vendo o quê? Descrença em relação aos testemunhos também. Agora, outro ponto é que a igreja, aqui ela já cita no passado, né? A igreja deixou de seguir a Cristo, o seu guia, né? Isso. E está agora na constância retrocedendo rumo ao Egito. Vamos analisar que o povo de Deus lá no passado, quando saíram do Egito para ir a Canaã, a gente não vê nenhuma experiência em que eles retornam para o Egito. Mas a gente vê que eles pedem carne, lembra-se do conforto, o coração estava no Egito. E esse processo precisaria ser um processo como? Um processo de depuração, e até chegar ao ponto de entrar na Canaã. E aqui declarou também que a experiência de rejeição, desobediência era pior para o Israel moderno do que o antigo. Mas ela dá um alento no final desse último texto, como ela diz aqui, deixaremos que a história de Israel se repita em nossa experiência. Ela vendo toda aquela situação, ela diz, tem um remédio. O remédio, qual é o remédio? Ele viria daqui uns dias, daqui uns anos. E nós vamos ver qual foi a experiência. Vamos lá então. A terceira pergunta diz o que é dito acerca da Assembleia Geral de 1886. Zacarias 13:6 declara: e se alguém lhe disser que feridas são essas nas tuas mãos,
Dirá ele: são feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. O irmão Ronei pode ler essa nota. Diz-nos assim: há 2 anos, em 1886, na Assembleia Geral de Battle Creek, Jesus foi traspassado e ferido na pessoa de seus santos. A reprovação de Deus recai sobre todo vestígio de dureza de coração, falta de cortesia e de amor genuíno entre os irmãos. Quando a gente vai estudar a história, a gente vê que já em 86, Wagner e Jones começaram a pregar a mensagem e não houve repercussão aquilo. Em 1888, em Minneapolis, que a gente sempre lembra na história, foi o momento em que a igreja abertamente rejeitou a mensagem, mas a mensagem já vinha vindo de anos anteriores. É importante ressaltar. Que tanto a rejeição como a aceitação, ela é paulatina, vamos assim dizer. À medida que a verdade ela vem brilhando em nossa vida, a gente tanto pode admiti-la como pode rejeitá-la. E isso vai sim chegar a um ponto que vai culminar em sermos aprovados ou reprovados. Então aqui ela já está explicando que 2 anos antes já havia tido uma situação bastante constrangedora. E essa situação constrangedora, a qual ela vê aqui dureza de coração, falta de cortesia entre os irmãos, vai culminar aí 2 anos mais tarde o quadro em que a igreja se encontra, então, vai se encontrar. A pergunta 4 diz assim: em julho de 1888, antes da Assembleia Geral em Minneapolis, o que foi afirmado pelo Espírito de Profecia? Então, foi lá em outubro que veio a ter Minneapolis, a reunião geral. Em julho, o que ela declara na Review Herald? Ela declara algo muito pesado, mas o irmão está com Isaías. Isaías 48, 18 e 19 diz-nos da seguinte forma: se tivesse dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio, e a tua justiça como as ondas do mar. Também a tua descendência seria como areia, e os que procedem das tuas entranhas como os seus grãos. E seu nome nunca seria cortado, nem destruído da minha face. Então, aí nós vemos a condicionalidade das promessas de Deus, e sempre Ele querendo que o povo dê ouvidos, seja obediente, mas se eles não forem, não tem como as promessas então aqui há um lamento de Isaías, se tu tivesse dado ouvido aos meus mandamentos. Esse lamento é o lamento que Deus tem feito através dos séculos, em todos os tempos, na forma de despertar o seu povo para se colocar em harmonia com Ele. A razão da demora, a tão longa demora, é a misericórdia para que muitos não se percam, Isso. Vamos ao texto aqui então de Ellen White. Diz que a morte espiritual sobreveio ao povo, que deveria estar manifestando vida e zelo, pureza e consagração pela mais fervente devoção à causa da verdade. Os fatos concernentes à real condição do profeta povo de Deus falam mais alto que sua profissão e evidenciam que algum poder cortou o cabo que os ancorava na rocha eterna e estão flutuando pelo mar sem mácula ou bússola. Então, olha só, 2 anos mais tarde, então agora já vivendo a experiência bastante desoladora, ela diz então que a morte espiritual sobreveio sobre essa igreja, sobre esse povo que deveria estar manifestando zelo, pureza e consagração em relação à verdade. E a guerra era aberta, porque Wagner e Jones controlavam a revista que era publicada na Califórnia, que era Sign of the Times, pela editora Pacific Press, e, por outro lado, Ray Smith e outros lá, perto da Associação Geral, juntamente com o Butler, que era o presidente e tudo mais, com a Review Herald,
o que eles faziam? Eles explicavam de uma maneira e na outra revista era de outra forma. Houve uma guerra muito forte no assunto da lei de Gálatas, né, que a gente comenta. Então, um lado falando que a lei em Gálatas era a lei moral, outro a lei cerimonial, e um tirando a influência do outro, né? Essa era a condição. Mas acima de tudo isso, nós vamos ver que quando inicia Minneapolis, a reunião, muitos não queriam tomar decisão nenhuma, por conta que o pastor Butler tinha perdido a esposa fazia pouco tempo, estava enfermo, não pôde ir à reunião. E aí Ellen White teve que ser firme naquele momento. Eu sempre me lembro dessa passagem que ela diz que a obra de Deus não poderia esperar por um homem. Eles queriam travar todo o desenvolvimento, que eles tiveram uma reunião ministerial antes da conferência geral, da Assembleia Geral com todos os membros, tinha reunião ministerial. E lá, então, eles não queriam avançar nenhuma pauta porque o presidente não estava. Agora, um ponto importante que a gente lembra nessa experiência é quando lá a Igreja dos Apóstolos passou por aquele transe, né, lá em Antioquia, no concílio, quando Pedro, então, comete aquele deslize de acepção dos irmãos, e Paulo chama ele duramente, assim como a irmã White cita nessa experiência, irmão Mateus. A irmã White vai lá e olha, a obra não pode parar por conta de um só homem. E além do mais, é preciso nós entendermos que o presidente da Conferência Geral, ele nada mais, nada menos, ele só preside a reunião. E já existe o vice, que é justamente que na ausência dele, pudesse então o quê? Substituí-lo. Que serve também de representante diante das autoridades. Civis, exatamente. E tudo mais, né? Mas internamente não há esse tipo de hierarquia em si. É uma questão de funções, cargos distintos e o corpo dos ministros que tinham que chegar a essa conclusão. Há um erro quase que unânime no cristianismo quando o presidente chega, né? Eu sempre vejo no dia a dia, né? Chega o presidente da República, claro, muito representativo da nação, né? Uma pessoa representativa. Mas o presidente da igreja. Então o presidente da igreja vai falar, parece que todos têm que se calar. Há essa genética herdada já naturalmente dessa hierarquia, o que não pode acontecer na igreja de Deus. Embora ele está lá instituído como autoridade representativa nas questões civis ou mesmo nas questões espirituais dentro da igreja, ele é uma pessoa igual às demais pessoas. E ele não deve ter nenhuma vantagem a mais e nenhuma desvantagem também. E o fato de ser transitório o mandato dele é outro ponto que nos mostra isso, né? Então, na realidade, a função de ser um ministro, um pastor, é para a vida. Exatamente. É vitalício isso. Agora, presidente é um cargo que você ocupa num determinado momento para estar auxiliando a igreja. Mas... Então, tudo isso que nós agora falamos, na parte um pouco histórica, então havia já um terreno preparado para a rejeição dessas verdades. E ainda culminou na morte dessa irmã. Aí eles queriam travar totalmente a pauta. Isso. Então a gente observa que o terreno vai sendo preparado e olha só, é preciso nós tomarmos cuidado para que dentro do corpo da igreja não gere a questão política. O que esse tem como objetivo, a seu princípio básico lá no céu, quando Satanás politizou a questão e acabou se rebelando. Então, dentro da igreja, quando nós falamos das coisas celestiais, é preciso termos humildade e estar sempre embasado num está escrito. Então, aqui o texto deixou bem claro, né, que já havia cortado o cabo em julho de 88, ela declara, estavam sem rumo, né? E a quinta pergunta diz assim: à semelhança de Josué e Caleb, que homens Deus comissionou com a mensagem da justificação pela fé? O que é esta mensagem e como Ellen White foi considerada? Então, 3:15 e 18 de Apocalipse diz assim: eu sei as tuas obras,
que nem és frio nem quente, oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te riquezas, e vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que veja. Então aqui a irmã White, ela vai dar sanção a isso, mostrando justamente a mensagem que eles trouxeram, né? Em sua grande misericórdia, enviou o Senhor preciosa mensagem a seu povo, por intermédio dos pastores Wagner e Jones. Essa mensagem devia pôr de maneira mais preeminente diante do mundo o Salvador crucificado, o sacrifício pelos pecados de todo o mundo. Apresentava a justificação pela fé no fiador, convidava o povo para receber a justiça de Cristo, que se manifesta na obediência a todos os mandamentos de Deus. Esta é a mensagem que Deus manda proclamar ao mundo. É a terceira mensagem angélica que deve ser proclamada com alto clamor e regada com o derramamento de seu Espírito Santo em grande medida. Então não era uma mensagem, olha só, era uma mensagem dupla, né? Tanto para o benefício da igreja, como vimos lá, Laodiceia precisava das vestes, precisava do colírio, mas também externamente. Devia ser pregada essa mensagem a todo mundo. Esse era o objetivo. Agora, outro ponto dentro da justificação pela fé aqui, ela convidava o povo a receber a justiça de Cristo, que ela é manifestada na nossa vida diária. Aí naquele conselho, é preciso que sejais o sal da terra, a luz do mundo. Então, e ela se manifesta na observância, na observância de todos os preceitos do decálogo. É impossível uma igreja ensinar a transgressão dos mandamentos, seja por forma direta ou ainda indireta, por conclusões humanas, e ainda dizer que está ensinando a justificação pela fé. Aí quando eu citei a questão na pergunta anterior, que a igreja precisa se estabelecer na ordem evangélica, esse aqui era o remédio. Quando a justificação pela fé impera na igreja, automaticamente ela se estabelece na ordem evangélica, que ela vai ter autoridade sobre a defesa dos seus pontos doutrinários, embasado não está escrito. Agora, o próximo texto eu queria destacar, que diz assim: foi-me mostrado que a terrível experiência do Congresso de Minneapolis é um dos capítulos mais tristes da história dos crentes da verdade presente. Esse texto está num livro denominacional bastante conhecido por muitos irmãos mais do passado, né? História de Nossa Igreja na página 250. Eu sempre destaco esse texto, irmão Ronei, porque na mesma página deste livro é destacado um comentário humano, não um texto da irmã White, que é muito utilizado, inclusive, pelas pessoas para dizer que houve lá em Minneapolis o início de uma grande reforma. Então é declarado isso, mas esta parte, juntamente com esse texto, na mesma página, entra em contradição uma coisa com a outra, né? Porque nós vemos que na realidade não houve avanço naquele momento. Se tivesse havido avanço, realmente eles iam avançar para um alto clamor da mensagem. É o que o texto está dizendo. O texto comentou aqui de trás do Testemunhos para Ministros. Mas aqui nós vemos que, ao contrário do início de uma grande reforma, uma nova fase, com a igreja recuperada, na realidade foi um dos capítulos mais tristes da história dos crentes da verdade presente. E aí nós vamos ter que ler mais adiante para vermos que tem uma outra tese que é apresentada por aí, que olha, não, realmente foi rejeitada a mensagem de 81, mas nos anos seguintes foi aceita. Vamos ver o que o testemunho declara sobre isso, se isso é a realidade ou não, né? Mas aqui o próximo texto dos Materiais de Ellen White, de 1888, diz assim: quando afirmei claramente a minha fé,
Houve muitos que não me entenderam e relataram que a irmã White havia mudado, que a irmã White foi influenciada por seu filho, W.C. White, e pelo pastor A.T. Jones. Tornei-me alvo de observações e críticas, mas nenhum de nossos irmãos veio a mim e fez perguntas ou procurou qualquer explicação de minha parte. Não tivemos nenhuma chance de eliminar o mal-entendido em relação a mim, meu filho, E.J. Wagner e A.T. Jones. Olha que situação complicada. A história nos relata que eles chamavam da conspiração da Califórnia, que então era uma ala da igreja mais liberal que estava querendo derrubar certos marcos antigos, e a irmã White estava junto. Veja o absurdo, né, irmão Rony? Então, a questão é isso, é politizar. E na politização, ninguém foi ter com ela, segundo o texto aqui. Se espalhou pelo ventilador a difamação, e isso tomou corpo, a ponto dela ter que se manifestar sem que alguém viesse ter com ela para saber a respeito. Leia o restante para nós. Continuamos assim. Entretanto, quando homens em altos cargos de confiança, sob pressão, dizem que a irmã White é influenciada por qualquer ser humano, certamente não lhe servem mais de nada as mensagens que procedem de tal fonte. E isso foi livremente falado na reunião de Minneapolis. Olha que experiência! Na reunião de Minneapolis. E veio dos lábios de homens que estavam familiarizados comigo e com o meu modo de vida e com o caráter do meu trabalho. Homens que tinham tirado o maior proveito dos testemunhos em tempos passados, na correção de males existentes na igreja, que não sentiam qualquer hesitação em declarar a sua autenticidade, que traziam as credenciais divinas. Meu testemunho foi ignorado e nunca na minha experiência de vida foi tratada como naquela assembleia. Que coisa, né? Então a rejeição, a gente erra, olha um erro que a gente comete muitas vezes. Falar que rejeitou-se só Wagner Jones. Aqui a gente está vendo que Ellen White foi rejeitada também em Minneapolis. O testemunho dela foi anulado. As pessoas não deram ouvidos porque não, ela está sendo influenciada pelo filho, ela não está falando corretamente. Então, a idade já está pesando, aí são várias as colocações difamatórias, mas para tirar o peso, né? Foi uma experiência muito dura para ela, porque vamos lembrar que fazia pouco tempo que ela tinha perdido o Thiago White. Ela sequer queria ir para essa reunião e Deus, vamos assim dizer, obrigou que ela fosse. Ela fala, atravessei as montanhas e fui pela fé a essa reunião para ser tratada dessa maneira. Forma. Veja só. E aí ela conclui, né, que nunca na experiência de vida ela foi tratada daquela maneira numa assembleia. Muito triste, então aqui nós vemos a semelhança de Josué e Caleb, que homens Deus comissionou, né? Então nós vemos aí não só a Wagner Jones, né? Mas a irmã White acabou pagando um preço muito alto aqui, mediante tamanha rejeição. Vamos para a sexta pergunta, então. Diz assim: como foi recebida essa luz? Rejeitando os mensageiros a quem rejeitaram? A mensagem da justificação pela fé, luz que deve encher toda a terra, é de qual anjo? Então eu gostaria de ler aqui o texto de Jeremias 6,16, que nos declara o seguinte: assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos, e vede e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas, mas eles dizem, não andaremos nele. Então, um texto ponde-vos nos caminhos e perguntai pelas veredas antigas, né? Então a gente observa, nós temos uma situação, vamos assim dizer, que a pessoa muitas vezes, seu discernimento espiritual, ele pode ingressar para o lado errado. Vejamos bem, nós sabemos que a luz da palavra de Deus, as suas verdades ao longo do tempo, elas são como? Elas são
radiante, ela vai brilhando ao longo do caminho até que se torna um dia perfeito, né? Então, hoje nós vemos pessoas defenderem a tese de que a igreja hoje ela está vivendo um tempo pós-moderno, né? E nesse tempo pós-moderno é necessário sim se adequar a esse tempo pós-moderno. E quando nós vemos, na verdade, que as doutrinas dos apóstolos, a vida dele, as doutrinas puras dos apóstolos ensinadas, é o que realmente torna hoje os verdadeiros herdeiros da ordem do apostolado, né? Então a pessoa dizer que prega as verdades que os apóstolos pregaram, é preciso então realmente ver quais são essas verdades, se ela passa pelo cunho do está escrito. Texto de Lucas, então, o irmão Ronei tem? Tem, 10:16, né? Diz assim: quem vos ouve a vós, a mim me ouve, e quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita, e quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Então, muito duro quando Jesus fala dessa maneira aqui para aquelas pessoas, né? Então ele diz que aqueles que estavam aceitando a ele, estavam aceitando o Pai. Aqueles que estavam rejeitando a ele, estavam rejeitando o Pai. Aqueles que rejeitavam as verdades, que rejeitam as verdades, por ele ensinada pelos apóstolos e pelo seu povo, através de todas as gerações, estão rejeitando a Cristo. Muitas vezes a gente ouve as pessoas ser muito incisivas, muito duras, né? Ao chamar o outro de forma mais grotesca, né? Então nós vemos que Jesus usava desse expediente de uma forma tão sábia que atingia diretamente quem? Aqueles que estavam sendo usados pelo inimigo. Saíam calados, mudos, né? Não tinham o que responder. Mesmo João Batista, quando foi inquirido para que respondesse a eles, aqueles que os haviam enviado para saber se ele era o profeta, se ele era o Messias, João Batista simplesmente respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. E isso ficou na mente deles, eles tinham que pesquisar a respeito. Então, quando nós falamos hoje da maneira em que a igreja se encontra, que o povo de Deus se encontra no presente tempo, nós não estamos fazendo senão o próprio papel que João Batista fez. Pôr o machado à raiz da árvore é justamente condenar todo tipo de tradição, todo tipo de pensamento humano, todo tipo de ensino da transgressão da lei de Deus, sem temer as consequências, tal qual João Batista fez. Mas quando nós hoje se acovardamos do Estado, se acovardamos da família, se acovardamos da sociedade, até mesmo de uma clientela, se assim eu fizer, eu vou pagar consequências, então esses tais não estará se cumprindo ter o espírito e o poder de Elias sobre eles. Então vamos ao texto aqui de Ellen White, diz: pergunta aos que estão em posição de responsabilidade em Battle Creek: que estáis fazendo? Voltaste as costas e não o rosto para o Senhor. Há necessidade de uma purificação do coração, dos sentimentos, das simpatias, das palavras quanto ao mais momentosos assuntos. O Senhor Deus, a eternidade, a verdade. Qual a mensagem a ser dada nesse tempo? É a mensagem do terceiro anjo. Mas essa luz que deve encher toda a terra de sua glória tem sido desprezada por alguns dos que pretendem crer na verdade presente. Cuidai de como a tratais. Ia fazer uma pausa aqui nesse texto do testemunho para ministro 89 e queria retroceder um pouquinho na quinta pergunta, que está falando dentro do mesmo assunto. Aqui a White enaltece que a mensagem que vem em 88 é mensagem de qual anjo? Terceiro. Do terceiro anjo. Não tem qualquer conjectura que fuja a isso, está simplesmente indo contra o espírito de profecia. Aí agora aqui novamente ela faz a pergunta: qual a mensagem a ser dada nesse tempo? É a mensagem do terceiro anjo. Na pessoa de qual doutrina? Da justificação pela fé, pois era essa mensagem que em 1888 foi trazida, aliás, desde 82 já vinha sendo trazida, e que culminou então na sua rejeição naquela ocasião. Queria destacar que já os dois textos que estão na lição, como o irmão Ronei destacou, eles já afirmam que a justificação pela fé é do terceiro anjo,
E para não ficarmos repetindo os textos, né, mas vale ressaltar que na lição 7, na pergunta 2, lá está um outro texto também enfático, né? Vários me escreveram indagando se a mensagem da justificação pela fé é a mensagem do terceiro anjo. E tenho respondido, é a mensagem do terceiro anjo em verdade. Ela escreveu na Review and Herald em 1º de abril de 1890 e está no Mensagens Escolhidas, volume 1, página 372. Então nós vemos que é muito claro, esse ponto não precisamos ficar em dúvida, né? Muito embora tenha surgido ao longo do tempo um pensamento ao subentender que essa mensagem é a mensagem do anjo de Apocalipse 18. Vejamos bem, ao passar o tempo, por uma questão de carga doutrinária que a igreja recebe de uma da outra, levou-se esse pensamento. E Deus, em misericórdia, trouxe à luz esse assunto da parábola das 10 virgens, em 1976, justamente para clarear o assunto. Aqueles que têm a lei de Deus e zelam dela, como a menina dos seus olhos, são representados pelo terceiro anjo. E se assim aqueles que estavam mantendo essa defesa não poderiam ser representados por outro anjo, senão o próprio terceiro. Então Deus manifesta nesse tempo e traz luz a esses pontos. Mas nós vemos que essa mensagem novamente foi rejeitada e tem sido até os dias de hoje, né? E o texto seguinte nos vai falar em relação à rejeição dos mensageiros, corresponder a uma rejeição ao próprio Cristo, né? Diz assim: não tem uma mensagem suave a dar aos que por tanto tempo têm sido como que falsos sinaleiros, apontando na direção errada. Se rejeitardes os mensageiros delegados por Cristo, rejeitais a Cristo. Negligenciar essa grande salvação conservada diante de vós durante anos, desprezar essa gloriosa oferta de justificação pelo sangue de Cristo e a santificação pelo poder purificador do Espírito Santo, e não restará mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardente indignação. Suplico-vos agora que vos humilheis e deixeis a vossa obstinada resistência à luz e à evidência. Dizei ao Senhor: minhas iniquidades têm feito separação entre mim e o meu Deus. Ó Senhor, perdoa as minhas transgressões, apaga os meus pecados do livro das tuas memórias. Louvai o seu santo nome, e nele há perdão, e podeis ser convertidos, transformados. Bom, então agora nós lemos ali em Lucas 10:16, que aqueles que rejeitam os mensageiros rejeitam a Cristo. E aqui a Ellen White cita que não tinha nenhuma mensagem suave a dar. Vocês estão rejeitando aqueles que Deus tem usado, vocês estão rejeitando a Ele diretamente. E hoje não é diferente a experiência. Aqueles que rejeitam os mensageiros, que hão de trazer a advertência e a verdade presente, estão rejeitando diretamente a Cristo. Essa experiência a qual nós estamos aqui relatando, ela tem acontecido nas sucessivas gerações, desde a saída de Cristo da Judéia. Não vamos esquecer que Jesus foi justamente primeiro para o Sinédrio, mas o Sinédrio já intentou executar Cristo antes do tempo. Cristo teve que recuar e voltar a outra classe e prepará-los para serem então agora os depositários da sua lei, então das suas verdades. Então nós vemos hoje da mesma maneira, quando foi levantado este assunto lá em 76 dentro da própria corporação, então houve rejeição e os pregadores foram perseguidos. Perseguidos de que maneira? Foram cortados seus cargos, outros foram excluídos e assim sucessivamente, sem contar as difamações que eram espalhadas, pecados que foram de forma simplória confessado para pastores e essas coisas. Esses pastores agora aproveitaram dessa simplicidade que somente a Deus é dada, a questão da confissão, para difamar e tirar a influência dessas pessoas. Tudo isso nós vemos repetir nos nossos dias. Então, quando hoje nós estudamos esses sinaleiros, estudamos esse ponto histórico da Igreja de Deus no passado, nós vemos agora recente, há 40 anos atrás, isso acontecendo. Então é a prova maior e cabal de que em todas as sucessivas gerações isso tem acontecido paulatinamente.
Então aqui vamos para a 7ª pergunta. Como Ellen White qualificou a obra de rejeição? Depois de 1888, houve aceitação? Então esse é um ponto aí para ficar bem colocado, né? E aqui o texto de Timóteo diz assim: e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. É declarado em 2 Timóteo 4:4. O primeiro texto declara assim: os perigos dos últimos dias estão sobre nós. Lede Mateus 25:14. Satanás assume o domínio de toda a mente que não está decididamente sob o domínio do Espírito de Deus. Alguns vêm cultivando ódio contra os homens a quem Deus comissionou para dar uma mensagem especial ao mundo. Eles começaram essa satânica obra em Minneapolis. Mais tarde, ao verem sentir a demonstração do Espírito Santo que testificava que a mensagem era de Deus, odiaram-na ainda mais, pois eram um testemunho contra eles. Em outra parte, também é declarado que os preconceitos e opiniões que prevaleciam em Minneapolis, de modo algum, estão mortos. Já havia passado 2 anos quando ela ratifica, alguém poderia dizer, até ela mesmo, né? Ela escreveu que o que eu pensei que era em verdade, não era em realidade. Esse texto último é 2 anos depois, o de cima, né, é 7 anos depois de Minneapolis. Ela fala que eles só começaram a obra satânica em Minneapolis, mas que eles odiaram ainda mais quando viram que era de Deus. Bom, mas na experiência de Cristo lá, não foi diferente. Diz que quando eles viram que Jesus era o herdeiro, eles disseram o quê? Matemos o herdeiro e se apossemos da sua herança. Então há uma certa possessão por conta do orgulho espiritual de querer ser eles os donos da verdade e somente eles serem usados, quando na verdade estão distantes daquele Salvador ressurreto. Então a vida influenciada pela vida dos apóstolos, essa é uma das prerrogativas que nos coloca como sendo sucessores da verdadeira sucessão apostólica, né? O irmão leu o restante para nós. Dizendo da seguinte forma: cada um dos diferentes períodos da igreja, da história da igreja, se tem distinguido pelo desenvolvimento de alguma verdade especial adaptada às necessidades do povo de Deus naquele tempo. Então aqui já está explicando que em cada tempo de período da história da igreja tem se distinguido pelo desenvolvimento de alguma verdade especial. A verdade presente, como costumamos falar. Exatamente, né? Como verdade presente. Toda nova verdade teve de enfrentar o ódio e a oposição. Os que foram beneficiados por sua luz sofreram tentações e provações. O Senhor dá ao povo uma verdade especial quando esse se encontra em situação difícil. Quem ousa recusar-se a publicá-la, ele ordena a seus servos que apresentem o último convite de misericórdia ao mundo. Eles não podem permanecer silenciosos, a não ser com perigo de sua alma. Os embaixadores de Cristo nada têm a ver com as consequências, devem cumprir seu dever e deixar os resultados com Deus. Por isso que muitas vezes nós vamos lembrar aqui que nós tivemos essas experiências aonde o preconceito, aonde a perseguição, né? Em várias conferências que houve, os nossos carros eram buchados, eram furados os pneus, eram coisas que realmente culminava com tudo isso daqui. Então toda verdade e oposição sempre, toda verdade teve que enfrentar o ódio, tem que enfrentar o ódio e a oposição. E esse só vem o ódio e a oposição porque as pessoas não estão predispostas a acatar a verdade se não vier somente por eles. Eu me lembro de uma experiência de um irmão que dizia assim: se não vier essa verdade da parábola das 10 virgens, não vier da cepa, que é a conferência geral, então nós não aceitamos. Então há um pensamento em que a conferência geral é a voz de Deus, e na verdade é a voz de Deus, desde que ela esteja submissa a ela.
Nós observamos aqui que na conferência de Minneapolis, a conferência geral, se fosse a voz de Deus, não poderia ter aceito a justificação pela fé, a qual Jones e Wagner pregavam, e Herman White atestava como sendo verdadeira, elas deveriam ter sido deixadas de lado. E, no entanto, a conferência geral defende uma coisa e a verdade ficou sendo outra. Então, também no assunto da parábola, eu sempre cito a questão da parábola, irmão Mateus, porque é o assunto presente para o momento. A parábola das 10 virgens, aplicada nesse contexto aqui, é um período em que as virgens estão dormindo, e quando vem o clamor da meia-noite que desperta essas virgens, também na questão da justificação pela fé, também no assunto do santuário, a vinda como ladrão, a questão alimentar, no período em que nós vivemos, que é o último, é o grande dia da expiação, tudo isso vem calhar justamente com a rejeição dessas mensagens, a qual nós muito já sabemos que é apresentado pela sua palavra. Vamos então para a 8ª pergunta, que diz assim: qual era o plano de Deus naquela época, caso os atalaias tivessem sido fiéis? Então, em 1888 veio a mensagem da justificação pela fé, houve rejeição, mas vamos vivenciar um fato se aqueles atalaias tivessem sido fiéis. Outra parte da pergunta: 4 anos depois de 1888, que a mensageira do Senhor reconheceu? Final da pergunta: fora adiada então a vinda do anjo de Apocalipse 18 e a chuva serôdia? Irmão Mateus, Isaías 48, 17 e 18, vamos lá. Declara assim: assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor teu Deus, que te ensino o que é útil e te guia pelo caminho que deves andar. Ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio e a tua justiça como as ondas do mar. Então nós vemos aí que se tivesses dado ouvido aos meus mandamentos, né? A nota diz assim: era plano de Deus que os atalaias se levantassem e com vozes unidas apresentassem mensagem definida, dando à trombeta o sonido certo, para que o povo todo ocupasse seu posto do dever e desempenhasse a parte que lhe competia nessa grande obra. Então a forte e clara luz daquele outro anjo que desce do céu com grande poder teria enchido a terra com a sua glória. Manuscrito Release, volume 14, 111. Então a pergunta é: Mateus, qual era o plano de Deus naquela época, caso os atalaias tivessem sido fiéis? Se eles tivessem sido fiéis, a mensagem se avolumaria até atingir o volume de alto clamor e chegaria ao seu ápice, né? E aí sim, fazendo isso, cada um tomando sua posição, ocupando o seu dever, o que ocorreria, né? Então a forte e clara luz, aquele outro anjo lá, colocado, predito em Apocalipse 18, teria vindo para realizar a sua obra. Esses são textos muito claros, né? Aqui ela, 1892, na segunda carta, ela fala a esse respeito. 4 anos depois de Minneapolis, portanto. Né? Exatamente, né? Então, a pergunta é: por acaso foi adiada a vinda do anjo e a chuva serôdia? Com certeza, porque ocorreu isso que era o plano de Deus naquela época? Nós temos visto que não. Foi justamente o oposto. A mensagem da justiça de Cristo, primeiro eles tinham que aceitar internamente, não aceitaram e, quanto menos, levaram ela adiante para o mundo. Agora, um ponto importante é que o povo de Deus, na saída do Egito, era para peregrinar no deserto somente por 40 dias, né? E chegar até a Canaã. E pela incredulidade, o que teve que acontecer com essa chegada a Canaã? Teve que ser adiado. Mas foi adiado por causa do quê? Por causa da incredulidade novamente, né? Vamos agora, chegamos a 1844, 22 de outubro daquele ano. A palavra de Deus fala que se aquelas pessoas, aqueles 50 mil, um pouco mais, não tivesse descrito da mensagem, diz o texto: caudais de luz ter-se derramado sobre a terra, e há muito a obra já teria sido
encerrada. Então, na realidade, lá, por isso que a primeira parte desse estudo sobre repetição da história comentou daquele momento em que eles unidos avançaram na primeira, na segunda mensagem angélica, mas quando foi para aceitar a terceira e última mensagem angélica, a maior parte esmagadora rejeitou essa parte. Tanto é que o grupo que aceitou a mensagem do santuário, aceitou a mensagem do sábado, era o menor grupo entre os adventistas, né? Então, naquele primeiro momento, o grupo de Josué Raimes, ele era o maior e tentou levar adiante a mensagem, e o equívoco, muito deles, foi o quê? Eles continuaram marcando datas, né? Não creram que havia tido um cumprimento profético. Então nós vemos a importância já do clamor como uma âncora para determinar então como avançar. Então foi muito importante para eles, e nós bem sabemos que existe o clamor da meia-noite em nossos dias, que é essencial de ser aceito também, para se ter um parâmetro correto em que altura da história estamos. Por isso que a questão da parábola das 10 virgens, a qual tem sido negligenciada ao longo de muitos anos pela grande parte adventista, ela deixa as pessoas, ficam sem um norte. Então, quando nós se defrontamos com pessoas que dizem ser, com a igreja que diz ser o anjo de Apocalipse 18, e é o último ministério, olha só, o grande erro que se comete é isso. É ensinado a seus membros que essa é a última igreja, que não tem outro anjo, né? Sendo que, na verdade, o anjo não tem nada a ver com o ministério da igreja. Deus sempre terá o seu povo zeloso de boas obras. E se esses que estão chamados povo de Deus não deram testemunho à altura daquele que conhece, o evento sinal explica o quê? Deus levanta outros e depois ratifica mais o quê? E se esses outros também não forem fiéis, Deus levanta outros. Deus jamais ficou sem o seu povo na terra. Lembremos que quando Elias mata aqueles 400 profetas de Baal, Elias, então, fugindo de Jezabel, ele pega e se esconde, né? E quando Deus vai ter com ele, ele justifica a depressão, diz o texto que ele entrou em depressão, né? Depressão não é nada mais, nada menos que a falta de confiança em Deus. E na situação deprimida de Elias, Elias então justifica: Senhor, eu temi, porque só tinha eu, se eu morresse, tu ficarias sem quem? Sem as testemunhas dele na terra. E qual não foi a surpresa de Elias? Que havia 7.000 que não havia dobrado os seus joelhos a Baal. Então, da mesma maneira, Deus tem um povo que é zeloso de boas obras. É preciso estarmos enquadrados nesse parâmetro e ver se o testemunho, se a teoria do que eles falam condiz com as vossas obras mesmo, para que não vemos nem em Jerusalém, nem no monte, né? Nós viemos entender que Cristo, quando Ele chama mediante as suas verdades para o tempo presente, Ele conclama para que nós nos humilhamos dentro do padrão está escrito. A nona pergunta agora nos traz o seguinte: como se tornou este ministério? Poderia este ministério transmitir alguma bênção? Seria possível uma nova saída da igreja, tal como aconteceu no verão de 1844? Então, temos o primeiro texto bíblico em Isaías 5:6. Isaías 5:6 diz o seguinte: E a tornarei em deserto, não será podada nem cavada, mas crescerá nela sarças e espinheiros, e às nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Então, a parábola da vinha aí, né, o final da história é nesse verso, né? E em Jeremias diz assim: não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveras melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes o juízo entre um homem e o seu próximo, se não oprimides o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais desde os tempos antigos e para sempre.
Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. Esse texto aí fala muito sobre a necessidade de uma reforma individual, onde ela vai muito além do que a parte exterior. É pagar o salário justo ao trabalhador, né? Não defraudar o órfão e a viúva, ou seja, aproveitar da situação de viuvez ou da pessoa ser órfã de pai, não ter quem o instrui. Se assim fizerdes, ou se assim não fizerdes, comerás o bem dessa terra. Mas se assim fizerdes, não terá como cumprir a promessa para com isso. O último texto de Romanos 11, 19 a 23, diz o seguinte: dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram, severidade, mas para contigo a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado, e também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Que texto maravilhoso, né? Então aqui é dado uma condicional. Aqueles que não foram fiéis, que não produziram frutos dignos de arrependimento, foram cortados. E nós somos zambujeiros, ou seja, nós não fazemos parte daquela vinha, mas somos enxertados nela. É necessário que nós produzamos frutos realmente de uma videira verdadeira. Porque se ele não poupou nem os ramos naturais, tememos nós que não sejamos poupados se nós não dermos frutos dignos de uma videira verdadeira. E também Deus é poderoso para reenxertar caso haja arrependimento na vida deles. Então, esse é o processo. Nós não temos nada a nos vangloriar. Muitas vezes nós encontramos pessoas que tinham conhecimento e caem num pecado grave, né? E a gente muitas vezes fala, mas como a pessoa dessa pode cometer um pecado, cair num pecado desse? Obviamente que nenhum pecado grave ocorre uma queda por acaso, o texto já nos explicou isso. Mas nós não temos nada que nos vangloriar. Antes, sede vigilante, porque o diabo anda bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O que nós devemos fazer é usar que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Aqui nessa experiência não é diferente. Se a igreja, que é comparada com a vinha, não der frutos, outros são enxertados. E se os que forem enxertados não derem frutos, se nem os ramos naturais foram poupados, o que será poupado então? De forma nenhuma. Bom, o primeiro texto de Ellen White declara o seguinte: por que serão os homens empecilhos quando poderiam ser um auxílio? Por que calçarão as rodas quando poderiam empurrar com assinalado êxito? Por que roubarão a sua própria alma do bem e impedirão outros das bens que por meio deles poderia advir? Esses rejeitadores da verdade permanecerão como desertos estéreis, onde não fluem águas refrescantes e curadoras, e o seu trabalho tão destituído de orvalho como eram as montanhas de Gilboa, onde não havia nem orvalho nem chuva, não estão revestidos da unção divina e não transmitem bênção aos outros. E também no próximo texto diz ainda que a igreja está na condição laodiceana, a presença de Deus não está no meio dela. Que nós vemos como se tornou, né, o ministério, tal como as montanhas de Gilboa, destituídos então da unção do Espírito Santo. E pode o ministério desse transmitir bênção? Mas eu queria fazer que não. Mas eu quero fazer uma observação e a ligação. Os irmãos observem bem o texto do Testemunho para Mim 413 e não vamos esquecer de fazer a ligação de Isaías 5, verso 6, que eu vou novamente relê-lo. Diz o seguinte, 5, verso 6 de Isaías: E a tornarei em deserto, não será podada nem cavada, mas crescerá nela sarças e espinheiros. E às nuvens darei ordem,
que não derramem chuva sobre ela. O texto de Isaías, em conexão com o testemunho para Ministro 413, a qual é comparado o trabalho da igreja lá em 1898, já 10 anos após a experiência da rejeição da mensagem da justificação pela fé, dentro da igreja tinha almas fiéis? Claro que tinha almas fiéis, até que culminou no surgimento de um movimento reformatório. Nós não temos dúvida disso. O erro do movimento reformatório, a qual se intitula como sendo posteriormente o anti-apocalipse 18, esse foi o erro que cometeu. Mas aqueles que surgiram em 14 eram, na verdade, representantes da mensagem do terceiro anjo, levantando o estandarte do terceiro anjo na defesa da lei de Deus, cuidando dela como a menina dos seus olhos. O erro foi justamente buscar algumas compreensão e interpretações humanas, que em 76, Deus em misericórdia, levanta o movimento dentro da igreja para restaurar esses pensamentos errôneos. Então, na realidade, os textos aqui estão enfatizando o ministério, a condição em que estava e como que não podia transmitir bênção, estava destituído da guia, da direção, da unção divina. E para a última parte da pergunta, o irmão Ronei vai ler o último texto, que diz assim: seria possível uma nova saída da igreja, tal como aconteceu no verão de 44? É importante situarmos, os irmãos, em relação, lá na primeira aplicação da parábola, temos o clamor da meia-noite a partir do verão de 1844. É a partir disso, uma vez que eles levam a mensagem do clamor e as igrejas rejeitam essa mensagem e são excluídos os pregadores, é a partir daí que surge o que nós chamamos de movimento do advento separado das igrejas. Porque desde 1798 que se iniciou um movimento adventista que era interdenominacional, abrangia várias igrejas, vários países e tudo mais. Não era um trabalho a favor de um ministério simplesmente. Mas devido à rejeição geral de todas essas igrejas protestantes da mensagem do clamor, o que ocorreu? Uma saída dessas igrejas justamente no clamor da meia-noite. E aí a pergunta é, seria possível se repetir essa história mais uma vez? Termina o texto, a última parte da nota dessa pergunta 9. Como reformadores haviam abandonado as igrejas denominacionais, mas agora procediam de forma semelhante à ação daquelas igrejas. Ellen White retrata: esperávamos não haver necessidade de outra saída. Mas no passado. Exatamente, esperávamos futuro do passado, né? Então, isso aqui é coisa que ela explica que a ansiedade dela é que não tinha necessidade, mas diante dos fatos, diante da atitude da igreja, não tinha outra solução senão ter mais uma saída. Texto muito claro, nos mostrando uma repetição da história mais uma vez, A 10ª pergunta nos traz o seguinte: reconheceu a igreja sua condição? Temos então o texto de Apocalipse 3,17. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Então vamos ler aqui o texto de Ellen White, que declara assim: o professor celestial indagou: que engano maior poderá seduzir o espírito que a pretensão de que estão construindo sobre o fundamento reto e de que Deus aceita suas obras, quando na realidade estão efetuando muitas coisas de acordo com princípios mundanos e estão pecando contra Jeová? É um grande engano, uma fascinante ilusão, a que toma posse do espírito dos homens, quando tendo uma voz conhecida a verdade, confundem a forma da piedade com o espírito e a eficiência da mesma, quando supõem ser ricos e estarem enriquecidos e de nada terem falta, enquanto na realidade têm falta de tudo. E o texto seguinte ainda nos diz: Cristo diz o seguinte daqueles que se ufanam de sua luz, mas não andam nela: por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós outros. E tu, Cafarnaum, adventistas do 7º dia, que tiveram grande luz,
que te ergues até os céus, com referência aos privilégios, serás abatido até os infernos, porque se em Sodoma tivessem sido feitos prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Então, reconheceu a igreja a sua condição? Não. Não, de forma nenhuma, né? Paz e prosperidade se encontram em todas as suas fronteiras, né? Se o fano da sua condição, nós temos hospitais flutuantes, nós temos escola, sanatório, universidade, e tudo isso existe mesmo. E foi adotado, então, de acordo com princípios mundanos. De acordo, cumprindo ao pé da letra, né? E o texto de Isaías 5:6, a qual não será dada a ordem para que as nuvens não derramem chuva sobre ela, o cumprimento lá da condição das montanhas de Gilboa, em conexão agora com esse texto, então nós vemos que realmente não há condição nenhuma do Espírito Santo se fazer presente como ministério nessa igreja. Queria só destacar um detalhe do segundo texto dos eventos finais, que os irmãos podem até confirmar no próprio livro, que a parte entre colchetes que é apresentado no texto, entre colchetes normalmente é colocar não parênteses, mas colchetes é porque não é do autor aquilo, é um acréscimo do editor, alguma coisa do gênero. Mas nesse caso é de Ellen White sim o colchetes, como os próprios depositários White explicam. Mas por que então o uso do colchetes? Porque aqui Ellen White está fazendo uma citação bíblica e ela comenta em cima da citação bíblica, aplicando a experiência de Cafarnaum, grandemente privilegiada, com a situação da igreja adventista, grandemente privilegiada também. Então eu achei importante ressaltar esse aspecto. Outro detalhe é que além da oportunidade que Cafarnaum e Sodoma tiveram, né, a igreja adventista hoje teve muito mais privilégio. Por isso que o texto fala, se Tiro e Sidom tivesse efetuado os prodígios, que em ti se operam, teriam sido o quê? Poupadas, né? Isso. Então é muito mais perigoso, a situação é muito mais delicada, né? Isso já no ano de 1893. Isso. Então a pergunta 11 nos questiona o seguinte: procurando a igreja encobrir seu verdadeiro caráter, como o Senhor a comparou? Então estamos já nos aproximando do final, né? E vemos a constância dos textos confirmando a mesma coisa. O primeiro parágrafo o irmão Ronei vai ler para nós. Diz-nos a seguinte, eu vou ler o primeiro e o segundo, depois o irmão termina os dois últimos. Quem pode sinceramente dizer, nosso ouro é provado no fogo, nossas vestes estão incontaminadas do mundo? Eu vi nosso instrutor apontando para as vestes da chamada justiça. Tirando-as, pôs a descoberta a corrupção que estava por debaixo. Disse-me ele então, não vê como eles pretensiosamente encobriam seu depravamento e corrupção do caráter? Como se fez prostituta a cidade fiel. A casa de meu pai é feita casa de comércio, um lugar de onde fugiram a presença e glórias divinas. Por esse motivo é que há fraqueza e falta de poder. O poder das trevas já colocou o seu molde e inscrição sobre a obra que devia permanecer pura, não corrompida pelas astutas ciladas do diabo. Então nós vemos aqui que é uma afirmação que é dita aqui pela irmã White, como se fez prostituta a cidade fiel, né? Então a razão de ter saído a presença e a glória divina é de ter feito essa casa um lugar do quê? De comércio, uma casa de venda, né? E essa é a razão que não há poder, e há fraqueza e falta de fé. E concluindo, o poder das trevas, então, mediante um ambiente favorável desse, já colocou o quê? O seu molde, né? E a sua inscrição sobre a obra que deveria estar o quê? Sobre a inscrição do poder do Espírito Santo. Então não pode haver bênçãos mais ali. Que a alma sincera, a mesma coisa da nação judaica. Ela não mais transmitia bênção.
Não tinha mais como, porque o poder já fora cortado. Ainda o cordeirinho era sacrificado por ocasião da morte de Jesus, o véu rasga de cima a baixo e o cordeirinho escapa da mão no caso que estava no momento do sacrifício, da mão do sacerdote. Então, dessa maneira aqui, nós vemos os textos ratificarem a situação em que a igreja adventista se encontra, e Deus tem chamado um povo para realmente se levantar o estandarte da bandeira na defesa da lei de Deus como a menina dos seus olhos, defendendo essa lei em toda a sua natureza do decálogo. E aqui então eu queria destacar a data, né? O segundo texto, 1896, e o primeiro, 1903, um texto que enfatizou que é um lugar de onde fugiram a presença e glória divinas. Já ocorreu este fato. A pergunta que muitas vezes algumas pessoas nos fazem, é importante nesse momento a gente aproveitar, é por que então naquela época não surgiu outra igreja, com Ellen White viva, com Wagner Jones, né, juntos e tudo mais. A gente vê na realidade uma experiência muito semelhante de Ellen White com o caso do profeta Saul, o profeta Samuel, durante o reinado de Saul. Ele não viveu para estar debaixo do reinado de Davi. Ellen White, no Profetas e Reis, ela explica que no momento em que mais a igreja, mais que a antiga Israel precisava da presença do profeta Samuel, ele foi retirado. A olhos humanos não era o momento adequado para o profeta de Deus morrer, e no entanto ele morreu. E nós vemos na experiência de Ellen White, quando começa a crise da guerra, da Primeira Guerra Mundial, o que ocorre? Também ela falece. E aí nós encontramos que isso ocasionou que uma revelação plena do caráter daqueles dirigentes, onde eles se sentiram mais à vontade, né, para fazerem a obra do jeito que eles queriam, sem ter a repreensão mais da mensageira do Senhor. Né? Então, por que não surgiu uma denominação naquela época? Nós vemos que os fiéis eles nunca buscam essa atitude, né, irmão Ronei? Nunca. Exatamente. Na história da igreja nós vemos isso. Os reformadores assim não fizeram, assim como os adventistas. Até o ponto que eles eram reformadores, né? Eles queriam restaurar a própria igreja, não havia... Eles não queriam essa questão de formar uma nova igreja, né? E é isso que ela instou a todo tempo. Isso. Mas na falta dela, então agora o que acontece? Prevalece então os propósitos diabólicos, então, e aí agora nós sabemos a história de 14, o que acontece ali também na guerra, né? E agora o último texto de 1898, contínuo testemunho para ministros, é um texto também extremamente pesado, que deve nos levar a uma reflexão séria. Diz assim: ministros não santificados estão se arregimentando contra Deus. Estão há um tempo louvando a Cristo e ao Deus deste mundo. Ao passo que professam receber a Cristo, abraçam Barrabás. E por seus atos dizem, este não, mas Barrabás. Atentem bem todos quantos leem essas linhas. Satanás vangloriou-se do que lhe é possível fazer. Ele cuida de dissolver a união que Cristo em oração pediu que existisse em sua igreja. Diz ele, irei e serei um espírito de mentira para enganar os que puder, para criticar e condenar e falsearem. Sejam os filhos do engano e falso testemunho agasalhados por uma igreja que tem tido grande luz, grande evidência, e essa igreja desfar-se-á da mensagem que o Senhor lhe enviou, e acolherá as mais desarrazoadas afirmações e falsas suposições e falsas teorias. Satanás ri-se de sua loucura, pois ele sabe o que é a verdade. Muitos se levantarão em nossos púlpitos, tendo nas mãos a tocha da falsa profecia, acesa na infernal tocha de Satanás. Caso sejam alimentadas dúvidas e descrença, serão os pastores fiéis afastados do povo que pensa que tanto sabe. Como que vai se levantar alguém no púlpito com
uma falsa tocha da profecia acesa na infernal tocha de Satanás. A gente lembra quando os fariseus acusaram que Cristo era filho de fornicação, e eles não, que eles eram filhos de Abraão, eles tinham um documento, né? Eles tinham uma tocha que dava razão para que eles fossem filhos de Abraão. E Cristo os condena de que maneira? Se vós fosseis filhos de Abraão, terias as obras de vosso pai Abraão. Mas vós tende por pai o diabo, porque ele mente desde o princípio. Ele é o pai da mentira. Então, o que seria o pai da mentira aqui? Era falar uma coisa e fazer outra. Da mesma maneira são esses pastores. Eles pegam até hoje dizendo que, assim como os israelitas pegavam a profecia que dizia: enquanto o sol der o seu brilho, a lua reluzir, a noite e as estrelas, Israel será o meu povo. Mas essa profecia, ela está latente até os dias de hoje, porque ela não se aplica literalmente à nação israelita, mas ao israelismo espiritual em todas as subsequentes gerações até o final. Realmente Israel é o povo de Deus, porque serão todos esses que farão parte da grande família de Abraão. Então o texto mostra uma nova classe de ministros que preferem Barrabás, né? Nós vemos que eles vão trazer então as mais desarrazoadas afirmações, suposições, falsas teorias. Satanás ri de toda essa condição, porque já houve o derramamento de grande luz e agora se rejeita aquilo que foi revelado para se aceitar agora teorias humanas no lugar. A última pergunta que nós temos diz assim: havia distinção entre ministros e povo ao rejeitarem a mensagem? Oséias 4:6 nos declara o seguinte: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, e visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Então o povo de Israel, lá na experiência do profeta Oséias, pereceu por falta de conhecimento. E o conhecimento não tinha vindo por quê? Por causa do sacerdote que tinha se corrompido, né? Agora, Mateus, só uma observação nesse quesito. Imaginemos que quando eu já citei, eu sempre gosto de citar esse parâmetro, esse paralelo, quando foram inquirir a João Batista, né? Quando João Batista disse que eu sou a voz do que clama no deserto, você vai lá e diga que eu sou a voz do que clama no deserto. Eles lá chegaram e sabiam que estava falando de quem? Isaías havia predito isso daí. Isaías havia predito dessa voz que clamaria no deserto. Mas eles não estavam a par dessa parte profética, como o irmão Mateus citou agora. O povo padece por falta de conhecimento, porque os seus líderes não os instruem. Não os instruem. Mas o lamento que fica é que o povo perece. Não adianta naquele dia acorrer aos ministros e dizer, como diz o texto, dizer: foste tu que me enganaste, já a porta da graça já se fechou. Foste tu que me enganaste. É preciso que nós tenhamos uma experiência abundante. É preciso que nós questionamos a nossa fé. Questionar, que eu digo, é pegar os ministros, os obreiros, os pastores. Irmão, quero saber por qual razão que nós somos separados. É preciso os irmãos se preocuparem com isso, para que também não pereça por falta de conhecimento. Os textos que ora nós estamos trazendo aqui, que estão nos vídeos aí que estão postados, cada um com as suas fontes, é preciso que se os irmãos tiverem dúvida, peguem esses textos, tirem as dúvidas deles. Estamos aplicando esse texto mal? Por gentileza, entre em contato conosco, vamos tirar qualquer dúvida. Estamos à disposição de cada um dos irmãos e das pessoas que estão nos assistindo, para que realmente essas dúvidas sejam sanadas. Porque a pergunta é: havia distinção entre ministro e povo ao rejeitar a mensagem? Olha só, aqueles que rejeitaram a João Batista, rejeitaram a Cristo. Olha só, Cristo foi rejeitado no Sinédrio e o povo foi iludido por conta de quem? Da liderança. Quando
por ocasião da ressurreição de Jesus. Quando por ocasião da ressurreição de Jesus, a soldadesca romana foi até os líderes judaicos, até o sumo sacerdote, e foi apresentado o fato de que Jesus havia ressuscitado, que havia um grande terremoto em que o anjo apareceu e Jesus ressuscitou. Esses homens receberam uma grande soma de dinheiro para dizer que foram discípulos que levaram o corpo de Jesus. E o texto assegura mais. E esta versão e esta história tem sido contada até os dias de hoje. Os irmãos observem, são 2000 anos de propagação de uma mentira. Se hoje nós estamos vivendo sobre uma nação cristã, muitos aí não estão vivendo sobre uma nação cristã, muitos não sabem a realidade dos fatos, porque essa mentira está pregada por 2000 anos. E o que eu quero assegurar é que os irmãos atentem bem naquilo que os irmãos estão crendo, porque há perigo sim de estar crendo em uma mentira. Nós sabemos que o sábado do primeiro dia da semana, que era guardado antes de 1844, era aceito como sendo o que, irmão Mateus? Como verdadeiro sábado. A partir de 1844, sob a mensagem do terceiro anjo, aqueles que após ser esclarecidos a respeito, já está na transgressão dele. E nós vamos culminar daqui uns dias, que todos farão inteligentemente a sua decisão, no quesito de escolher entre o sábado do sétimo dia da semana e o sábado do primeiro dia da semana. E aqueles que deliberadamente escolherem a transgressão do santo sábado verdadeiro, esses já receberão o sinal da besta. Então, nas verdades que nos conduzem a esse ápice doutrinário, veja bem, Satanás tem procurado projetar sombra de modo nós não compreendermos a importância dessas verdades, o tempo dessas verdades e o lugar em que elas ocorrem. Então eu faço mais uma vez um apelo para os irmãos que nos assistem. Tomem o devido cuidado, analisem, sejam profundos pesquisadores, sejam anelantes pesquisadores da palavra de Deus, para que realmente não sejamos enveredados como foram muitos israelitas e venhamos a cair nisso que agora o Mateus leu em Oséias, por causa de conhecimento perecermos. Isso. Então Ellen White declara sobre isso o seguinte: não queriam humilhar o coração para se arrependerem, darem glória a Deus e vindicarem o direito. Prosseguiram em seu espírito cheios de inveja, ciúme, más suspeitas, como os judeus. Abriram o coração ao inimigo de Deus e do homem. Contudo, esses homens têm ocupado posições de confiança e têm moldado a obra à sua semelhança, tanto quanto podem. E diz mais ainda: mas muitos, não alguns, muitos, têm perdido seu zelo e consagração espirituais e se têm desviado da luz que se vem constantemente tornando mais brilhante, e têm recusado andar na verdade, porque o seu poder santificador sobre a alma não era o que desejavam. Poderiam ter sido renovados na santidade e ter alcançado a elevada norma exigida pela palavra de Deus. Mas sobre eles recai uma condenação. Muitos pastores e muitas pessoas estão nas trevas, perderam de vista o guia, a luz do mundo, e sua culpa é proporcional à graça e verdade reveladas ao seu entendimento, que têm sido abundantes e poderosas. Então nós vemos aí que ninguém vai ser condenado de forma injusta, vamos assim dizer. Cada um terá o grau de conhecimento e pelo grau de oportunidade que surgiu na sua carreira cristã. Se ele acompanhou a luz que irradiou sobre a sua vida ou se ele não acompanhou. Ele vai se preparando. Nós estamos aqui sendo preparados para um grande embate. Aceitos ou rejeitados, quem define isso são as escolhas diárias que nós fazemos durante a nossa vida. Então que Deus possa nos abençoar. Deus possa iluminar o nosso entendimento. Irmão Mateus, eu fico muito satisfeito em poder estar aqui com o irmão e a gente apresentar junto uma mensagem de tão grande importância. Passe então para o irmão Mateus para fazer as considerações finais. Foi uma lição
tremendamente importante, histórica, profética, né? Tivemos o desejo então de aprofundar bastante, espero que tenham gostado e mais do que isso, como já foi feito o apelo pelo irmão Ronei, pesquisem como aqueles cristãos bereanos, averiguem se é assim mesmo, assim como tem sido apresentado essa mensagem. Não fiquem na dúvida, tomem sua posição em favor da verdade. É esse o meu desejo de oração. Amém. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.